Pedrão, vamos falar de um outro assunto agora muito importante. Você viu que o Xavi Hernández foi anunciado como técnico do Barcelona para substituir o Ronald Koeman, correto? Evidentemente. E você chegou a assistir a entrevista dele? Eu não vi inteira, mas eu sei do que você está falando. Você viu a declaração que ele deu sobre a seleção brasileira, Pedrão? Sim. Não apenas a declaração que ele deu, mas o que aconteceu. O que aconteceu. Ó, Você quer falar ou falo? não, aqui, abre aspas para o Xavi Hernández. O repórter perguntou para ele sobre a seleção brasileira, que ele queria, se ele teria recebido a proposta para ser técnico da seleção brasileira. Aí a resposta do Xavi foi a seguinte, abre aspas, é verdade que me ofereceram. Primeiro seria auxiliar de Tite e depois da Copa assumiria a seleção brasileira. Mas minha ideia era vir ao Barça, fecha aspas. Ou seja, ele realmente foi procurado pela seleção brasileira. Recebeu o convite. Recebeu o convite, o contrato deve ter sido até redigido, dá para ele, só que ele ficou, inclusive eu acho que ele ficou tentado a aceitar, só que ele já devia estar esperando para ser chamado pelo Barcelona. Porque é o time que ele jogou na vida dele, né? Eu não lembro dele em outro time, achei que ele jogou no Barcelona, né? Jogou no nossa área também. Mas final de carreira já, né? Não, sim, para fechar a carreira, ele encerrou a carreira na Al-Saad e já assumiu. No próprio Al-Saad começou a fazer todo o trabalho de treinador. Então, mas o que eu acho mais interessante disso, Pedrão, é que a seleção brasileira ela tem um histórico de sempre ter tido técnicos brasileiros. Seria uma hecatombe, uma mudança drástica de filosofia, né? Trazer um técnico europeu. Se não me engano, só teve uma vez. Só um minuto. Só teve uma vez que a seleção brasileira foi dirigida por um técnico não brasileiro, que foi no dia 7 de setembro de 1965, se eu não me engano, que foi o jogo Brasil e Uruguai, na qual o time da seleção brasileira foi composto pelo time do Palmeiras. Ele era o atual campeão da Campeonato Paulista e da Rio São Paulo. Aí ele foi convidado para representar a seleção brasileira na inauguração do Mineirão. E como o Palmeiras será treinado pelo Filpo Nunes, que era um argentino, o único jogo da seleção brasileira que foi comandado por um técnico não brasileiro foi esse. É que eu tô sem agora aqui nada para pesquisar aqui, Jonas, mas se não me engano, teve um técnico que dirigiu, sim, o Brasil, poucos jogos. Não apenas nesse jogo que você está falando aí, mas se não me engano também teve... Eu acabei de pesquisar isso. O único técnico não brasileiro foi o Filpo Nunes nesse jogo. O Brasil nunca teve técnico. Mas apenas um jogo? É porque esse jogo específico, ele foi da seleção brasileira, só que não foi a seleção brasileira. O Palmeiras jogou representando a seleção brasileira, entendeu? E o técnico do Palmeiras era um argentino. Por conta disso, ele ficou conhecido como o único técnico não brasileiro a treinar a seleção brasileira. Por conta de que foi o Palmeiras. Então tá bom. Mas assim, agora pensando na possibilidade do Xavi assumir a seleção brasileira após a Copa, primeiro que a gente não conhece o trabalho técnico Xavi. A gente conhece o jogador. Sim, não conhecemos o jogador, a gente não tem nem o que falar. Não. O que esse cara jogou, o que ele foi, a segurança e a parceria que ele fez ali com o Iniesta, tanto no Barcelona quanto na seleção espanhola, tá para nascer uma dupla de volantes tão perfeita quanto Iniesta e Xavi. Daí você vai passar, e vai demorar para a gente achar alguém. Uma dupla tão perfeita quanto ambos. Que eles vieram da base, cresceram juntos, jogaram quase toda a carreira juntos. Agora é o seguinte, o técnico Xavi, a gente não sabe, não conhece uma incógnita ainda. Pra gente só mesmo pros catares, né? Já diria outra, pros catarinenses, não, pros catares, como é o trabalho do Xavi. Será que ele bebeu da fonte do Guardiola? Será que ele bebeu da fonte de onde para poder trabalhar? Eu imagino que ele tenha o tic-tac em mente. A ideia dele vai ver agora. Isso daí eu não tenho como dizer. Mas a partir do momento que ele assumiu o Barcelona e começar a trabalhar com o Barcelona, a gente vai saber o que é o técnico do Xavi. Pedrão, vamos